Olá, uma boa tarde para você. A RIC TV Record dá início a partir de agora ao debate com os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Estão em nosso estúdio para debater o futuro de nosso estado. Em ordem de sorteio, os candidatos Gelson Merizio, do PSD, Décio Lima, do PT, Gessé Pereira, do Patriota, Mauro Mariani, do MDB, candidato Comandante Moisés, do PSL, e Leonel Camazão, do PSOL. Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso debate. E eu lembro que o programa vai ter transmissão ao vivo pelo Facebook da RIC TV Record, pelos portais ndonline.com.br e ricmais.com.br, cobertura minuto a minuto no Twitter e fotos dos bastidores no Instagram. Participe e deixe seu comentário nas nossas redes sociais, sempre com a hashtag #MeuVotoDecide. Eu lembro também que o debate conta com tradução em Libras, a língua brasileira de sinais, e também com audiodescrição. Se o seu controle remoto tiver a tecla AD, você pode acioná-la e ouvir o nosso programa. O debate está estruturado em 4 blocos. Neste primeiro bloco, os candidatos farão 2 rodadas de perguntas entre si com tema livre e as mesmas regras que vamos conhecer agora. Acompanhe. O primeiro candidato a perguntar será sorteado no começo do bloco e vai poder escolher ao vivo quem vai responder. Ele também vai ser o último a responder na rodada. O candidato que respondeu será o próximo a perguntar e escolher quem vai responder. E assim sucessivamente. Não poderá haver repetição na escolha dos candidatos para esta rodada. Vamos aos tempos. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 30 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Os candidatos poderão solicitar direito de resposta em caso de ofensa pessoal. Esse pedido deverá ser feito pelo próprio candidato ao mediador do debate e vai ser analisado pelo consultor jurídico da RIC TV Record. O mediador vai informar no ar se o pedido foi ou não concedido. Se for acatado, o candidato que solicitou vai ter 1 minuto para suas considerações. Eu já estou aqui então com o pote, com os nomes dos candidatos que estão participando do debate e vou sortear então quem começa essa primeira rodada de perguntas. Sorteei aqui o nome. E o candidato que abre esta rodada é Mauro Mariani, do MDB. Candidato Mauro Mariani, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta e para quem ela será endereçada. Bom, muito boa tarde a todos. Agradecer à RIC pela oportunidade, você que está em casa nos assistindo. A minha pergunta vai para o comandante Moisés. A segurança pública tem ganhado destaque no debate da sociedade catarinense. Eu gostaria de saber quais os seus planos para a segurança pública aqui no estado de Santa Catarina. Bom, eu quero agradecer a atenção de todos e essa oportunidade. Não sou conhecido, sou uma alternativa de mudança de fato para Santa Catarina, o único candidato aqui que nunca teve uma filiação político-partidária anterior e propõe mudanças. Sou como você, eleitor, que está me assistindo agora. E nós temos mudanças, sim, porque propostas para a segurança pública, porque eu sou egresso da segurança pública, trabalhei 30 anos como militar estadual e nós temos acompanhado a evolução dos governos que aqui estão representados, inclusive pelas vossas senhorias, que participaram 16 anos dos governos, tanto o candidato Gelson Merizio quanto o candidato que me questiona, Mauro Mariani. Nesse período, a Polícia Militar, que é um dos segmentos da segurança pública, estagnou no que diz respeito à contratação de efetivos. Nós temos projetos sim para enxugar a máquina pública do Estado, acabar com as secretarias regionais e investir em segurança pública contratando pessoas. Não se faz segurança pública sem dinheiro, sem investimento. E para isso nós temos que enxugar o Estado e recompor os efetivos, trazer a polícia de proximidade do cidadão. Segurança pública é uma decisão de gestão e nós faremos isso. Polícia na rua, polícia bem equipada, com carros e veículos atualizados, com colete à prova de bala, enfim, totalmente equipada para prestar um bom serviço para o cidadão. Repor 600 policiais que todos os anos passam para a reserva. E a nossa Polícia Civil ter seu efetivo recomposto, porque ela investiga e ela instrui os processos. Pois é, candidato. Eu tenho 30 segundos, é isso?
eu vejo que os governos, inclusive que o senhor representa, há 30 anos não tem feito isso, nos últimos 16 anos, não fez isso também na recomposição de efetivos de investimento de fato para a segurança pública. O que nos coloca na condição de propostas reais para a mudança de Santa Catarina, investindo em prevenção em todas as áreas, na saúde, na segurança e na educação. E nós precisamos de propostas concretas e me fez a pergunta, eu não consigo ficar convencido, como não fez até aqui? Agora, quem faz a pergunta, a próxima pergunta neste primeiro bloco, nesta primeira rodada de questionamentos com tema livre entre os candidatos, é o candidato comandante Moisés, que faz a pergunta para quem, candidato? Em 30 segundos. Vou fazer para o Gelson Merizio, certo? Candidato, o que o senhor tem em mente para melhorar a gestão e a governabilidade de Santa Catarina, uma vez que a gente tem percebido que ao longo do tempo há um inchamento da máquina pública do Estado, muitas secretarias foram criadas, as dívidas públicas têm aumentado e a gente não percebe uma governança junto com a sociedade, governar para o cidadão nos últimos governos, do qual inclusive o senhor faz parte, né, partidariamente, em bloco de partido. Nós precisamos fazer um rompimento de um modelo que até aqui trouxe o Estado de Santa Catarina a ser um dos melhores do Brasil em quase todos os indicadores. Agora nós temos que olhar para frente. E olhar para frente significa enxugarmos drasticamente a máquina pública. Por isso mesmo, vou reduzir de 1.400 para 200 cargos comissionados, extinguindo 1.200 funções. Vamos extinguir todas as regionais. Vamos formar equipes técnicas qualificadas, sem indicação política, nem de partido, nem de parlamentares. E vamos construir um processo com equipes que sejam absolutamente comprometidas com o resultado a ser perseguido, tendo indicadores como balizamento e tendo a sociedade como parceira, com informação, transparência e, acima de tudo, um serviço que atenda ao cidadão. Por isso, queremos fazer uma equipe bem montada, técnica e enxuta. Olha, candidato, o senhor se esforçou, mas não consegue me convencer. O senhor está num bloco aí de 15 partidos e, para enxugar a máquina pública, a gente precisa vir, de fato, conciso, num único partido, como é o nosso caso, do PSL, de Jair Bolsonaro, e não ter compromisso de acomodar essas pessoas dos grandes blocos partidários na máquina pública. Essa promessa de enxugamento da máquina, ela tem que ser legitimada pela consciência de que o Estado realmente precisa diminuir o seu tamanho e nós entendemos que nós somos a opção para fazer isso por Santa Catarina. Primeiro que eu não tenho que te convencer, eu tenho que convencer o eleitor catarinense. Segundo, tem que falar o que já fez. Eu reduzi na Assembleia de 828 para 394 cargos efetivos. Eu combati privilégios e promovi gestão que devolveu 300 milhões de reais para que o governo usasse esses recursos onde precisa, na saúde, na educação e na segurança pública. Obrigado, candidato. Agora quem faz a pergunta, o questionamento com tema livre, é o candidato Gelson Merizio. Candidato, o senhor tem 30 segundos para quem vai seu questionamento. Eu vou fazer a pergunta ao GC, porque nessa caminhada, e ainda ontem aconteceu isso comigo lá em Jaguaruna, nós encontramos pessoas, pais, mães com crianças com necessidades especiais, que têm muita dificuldade em ter professores que tenham o preparo necessário para o atendimento a uma criança especial. Você fala muito em educação, mas muito pouco em educação especial. Quais são as propostas do candidato para que nós possamos ter esse debate de uma forma muito tranquila, serena, sendo feito para que todos tenham algum familiar ou alguém que precise desse tipo de atendimento? Candidato. Primeiro, eu quero cumprimentar você que está em casa ouvindo. Sou Gessé Pereira, candidato do Patriota do 51. Tive muito pouco tempo de TV, tive muito pouco tempo de rádio. Também não pude estar na sua cidade porque a minha questão financeira não permitiu. Meu partido, a estrutura é pequena. Não tivemos... ninguém depositou nada na minha conta. Estou finalizando uma campanha com R$ 1.800 gasto e foi que eu consegui... Não consegui viajar ao estado. O máximo que eu consegui andar foi 100 quilômetros da minha casa. E as estruturas dos que aqui estão, infelizmente, é muito maior do que a minha. Mas eu sou a renovação, eu sou o povo. E o que eu digo para resolver a situação dessas crianças especiais nas escolas é investimento. Para fazer investimento, nós temos que, primeiro, enxugar a máquina pública. Eu vou enxugar porque eu não tenho compromisso com ninguém. Tenho compromisso com você, cidadão. Eu vou enxugar a máquina pública e investir na educação. Porque a educação, depois eu vou mostrar um dado da educação, que agora não tem tempo. Candidato, sua réplica, por favor. Nós precisamos fazer uma refundação da Fundação Catarinense de Educação Especial,
Precisamos treinar os professores para a acolhida dos alunos nas salas de aula convencional. Precisamos ter um carinho especial com quem trabalha no dia a dia com as crianças. O pai e uma mãe que estão assistindo o programa agora precisam ter a esperança de que, a partir de janeiro, os seus filhos serão cuidados com carinho e com respeito na sala de aula, e tenho certeza que também é o pensamento do GCE, mas comigo tenho certeza também que acontecerá. Candidato GCE, sua réplica, por favor. Infelizmente, o governo do Estado, desde 2001 a 2016, deixou de investir 6 bilhões 240 milhões na educação. De 2001 a 2016. Em 2017, deixou de investir mais de 400 milhões. Eu não tenho tempo agora para mostrar, mas se você quiser pesquisar, é só você procurar relatórios do Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas, que você vai achar. Tem um relatório prontinho onde está a deficiência da educação. Está em falta de investimento. Obrigado, candidato. Agora vamos a mais um questionamento com tema livre entre os candidatos. E quem faz a pergunta agora é o candidato GCE Pereira. Candidato, 30 segundos. E para quem vai a sua pergunta? Vai para o meu amigo Camazão, que eu sei que é um estudante, uma pessoa também que eu acho que até é professor, se eu não estou enganado. Camazão, você sabe sobre o artigo 170, que tem a lei que traz a educação ali, traz uma verba para ajudar o aluno. E eu queria, o tempo é muito curto. O governo do Estado, em 2017, ele tinha que investir até 5%, que é o mínimo constitucional, no artigo 170, na Bolsa para os alunos. Ele investiu 65 milhões, onde era para ter investido 230. O que você me diz disso? O que você tem para falar? Obrigado. Primeiramente, boa tarde. Quero dar um salve à luta das mulheres que hoje estão em Florianópolis, em Joinville, em Chapecó, em Itajaí e por todo o Brasil, lutando contra o fascismo e contra o coiso. Primeiramente, ele não. GCE, a sua pergunta ela é muito importante para nós, porque nós defendemos um novo modelo de investimentos na educação em Santa Catarina. E nós defendemos ainda que devemos cortar metade do recurso que é repassado para a Assembleia Legislativa para que a gente possa investir na ampliação e na expansão dos cursos da nossa universidade, a UDESC, em todas as regiões do estado. Cidades importantes como Criciúma, Blumenau, São Miguel do Oeste ainda não são atendidas a contento pela nossa universidade, e nós vamos cortar da Assembleia, porque tem gordura para queimar e é uma das assembleias mais caras do país. Não adianta fazer politicagem no fim de ano com o dinheiro que sobra. Tem que deixar esse dinheiro no caixa para a gente investir naquilo que interessa. Candidato. Nós temos que cortar na Assembleia, temos que cortar no próprio governo. O governo está inchado, a máquina está inchada, é um funcionalismo alto demais e os privilégios estão errados. A prioridade, desculpa, está errada. A prioridade, que era para ter investido 230 milhões para o aluno nessa bolsa do artigo 170, o governo do Estado investiu apenas 65. Significa o quê? Que a educação não tem muita finalidade para alguns. Para mim vai ter sim, porque um governo sem educação Obrigado, não é candidato. nada. Candidato Camazão, por favor. GCE, nos últimos 16 anos, o atual governo fechou 58 escolas, entrou na justiça para não pagar o piso nacional dos professores e hoje temos mais temporários trabalhando do que efetivos. É por isso que a educação vai mal e é por isso que o governador do estado briga com os municípios para abrir presídios. Eu não quero abrir presídios, eu quero abrir escolas e eu quero dar oportunidade para os nossos jovens estudarem, terem uma formação digna e terem futuro. E para isso é preciso votar no Camazão 50 nesse domingo, dia 7 de outubro. Obrigado, candidato. Agora quem formula a próxima pergunta nesta primeira rodada é o candidato Leonel Camazão. Candidato, sua pergunta tem que ser necessariamente endereçada ao candidato Décio Lima. 30 segundos, por favor. Décio, boa tarde. Nos últimos 16 anos, nós vivemos um estado que fechou escolas, que deixou uma dívida bilionária na saúde, também nos recursos públicos em geral, e que hoje isenta de impostos a grande maioria dos grandes empresários nacionais e multinacionais. Eu queria saber qual é a sua avaliação desses 16 anos de governos do PMDB e do PSD em Santa Catarina e qual é o legado que vai ficar para o próximo governador a partir de janeiro de 2019. Eu quero te agradecer, Camazão, a indagação, aproveitar para cumprimentar e desejar uma boa tarde a todo o povo de Santa Catarina, cumprimentar os candidatos, cumprimentar a RIC, que realiza neste momento esta reflexão do campo das ideias para que nós possamos
decidir com segurança o futuro de Santa Catarina. O diagnóstico realmente é sofrível. A saúde que você traz como exemplo, ela se permite hoje 500 mil de catarinenses na fila, esperando para serem tocados por um processo de atendimento da saúde pública. Nós vamos criar o SUSC, um Sistema Único de Saúde de Santa Catarina, e vamos interromper este processo que privilegiou o fisiologismo da política, os interesses do partido e estabelecer com a sociedade uma nova convenção, tanto na saúde como nas áreas que temos que protagonizar as políticas públicas em Santa Catarina. Obrigado, candidato. A gente tem recurso para aquilo que realmente interessa, nós vamos cortar não só no legislativo, mas também no judiciário. Nós vamos extinguir as agências regionais, que já chegaram a consumir 800 milhões de reais por ano aqui em Santa Catarina, no auge desse modelo, quando se tinham 36 secretarias. Nós também vamos parar de pagar aposentadoria aos ex-governadores. Não faz mais sentido que um ex-governador, que inclusive concorre ao Senado neste ano, ganhe uma aposentadoria vitalícia de quase 40 mil reais. Eu concordo com toda a pauta que você coloca, ainda acresceria de que nós vamos estabelecer uma nova convenção com o setor produtivo. Hoje, Santa Catarina, que é um estado que arrecada 26 bilhões por ano, se permite uma generosidade fiscal de outros 6 bilhões, sem levar em conta o crescimento econômico e a geração de empregos. Portanto, também vamos estabelecer uma nova convenção com o setor produtivo, principalmente com os microempreendedores. Obrigado, candidato. Muito bem, agora quem faz a última pergunta deste primeiro bloco, nesta primeira rodada de questionamentos com tema livre, é o candidato Décio Lima, que endereça a pergunta ao candidato Mauro Mariani. Candidato, 30 segundos. Candidato Mariani, nos últimos 16 anos, o seu governo se permite, nesse momento, nós convivermos com 64 mil meninos e meninas na evasão escolar, fora da escola. Um processo ainda de deteriorização das escolas de Santa Catarina. Qual é a sua proposta para que nós possamos tocar o povo catarinense com uma boa educação? Olha, eu agradeço essa pergunta imensamente porque fui eu que levantei pela primeira vez o tema educação em Santa Catarina. Ensino fundamental, Santa Catarina está bem posicionado. O problema de Santa Catarina é ensino médio, foco no ensino médio. 60 mil crianças fora da sala de aula. A nota do IDEB de Santa Catarina era 14ª, agora somos a 9ª, mas ainda é muito pouco. Nós vamos fazer um grande mutirão de volta às aulas, recuperar as salas de aula, para que quando as crianças e as professoras chegarem no início do ano, as salas estejam arrumadas. Não é possível ter foco quebrado, torneira estragada e um mutirão para trazer esses 60 mil crianças que estão fora da sala de aula. Escola em tempo integral, esse é o foco em Santa Catarina. Escola de qualidade, preparando o nosso adolescente para o futuro. Nós não podemos descansar enquanto tiver um irmãozinho nosso fora da sala de aula. Mauro, por que não fizeram em 16 anos? Eu vou fazer uma verdadeira revolução na educação de Santa Catarina. Vou dobrar o piso salarial dos nossos professores nos próximos 4 anos e fazer com que a carreira seja desbloqueada e construir uma escola que possa receber as crianças dos filhos do povo de Santa Catarina. Vou fazer com que a educação seja prioridade no nosso governo. Educação é a prioridade das prioridades. No meu governo, não vai faltar dinheiro para a educação. Pode anotar. Nós vamos fazer um grande trabalho de mutirão para deixar o ambiente escolar aprazível, para que a criança tenha vontade de vir para a escola. Nós vamos resgatar todos os catarinenses que estão fora da sala de aula e o professor e as professoras como protagonista principal na educação. Valorizar o magistério, valorizar os nossos educadores. Esse é o ponto e eles têm que ser... Obrigado, candidato, pelas suas considerações. Vamos agora
a segunda rodada de perguntas com tema livre entre os candidatos, mas antes do sorteio de quem começa abrindo esta segunda rodada de perguntas, eu lembro que o debate tem transmissão ao vivo pelo Facebook da RIC TV Record e pelos portais ndonline.com.br e ricmais.com.br. Temos também a transmissão minuto a minuto no Twitter e também os bastidores com fotos no Instagram. Os endereços vão aparecer para você na tela e você pode participar e comentar com a hashtag #MeuVotoDecide. Vamos então agora a esta segunda rodada de questionamentos livres entre os candidatos. As regras são as mesmas da primeira rodada. Vamos sortear agora quem responde e agora, como o candidato Mauro Mariani abriu a primeira rodada, ele não pode abrir então a segunda rodada. Vamos sortear entre os 5 candidatos que não foram sorteados na primeira rodada. Vamos aqui saber quem será o sorteado. Vamos abrir aqui o envelope e o envelope consta o nome, está um pouco arranhado aqui, mas é o candidato Gelson Merizio, do PSD. Candidato Gelson Merizio, 30 segundos para a sua pergunta e para quem ela vai. Minha pergunta vai para o candidato Décio Lima. Nós temos em Santa Catarina uma questão ambiental que é relevante e importante nas duas áreas fundamentais que trata. A questão do meio ambiente propriamente dito e a questão do desenvolvimento econômico, especialmente nas áreas turísticas. Qual é o seu plano, qual é a sua visão sobre a questão ambiental nessas duas vertentes aqui no estado? Eu penso que Santa Catarina tem uma vocação que é do nosso povo. O nosso povo é um povo comprometido com a preservação ambiental. O que nós precisamos nesse momento é estabelecer um planejamento estratégico do ponto de vista principalmente da nossa faixa litorânea. Santa Catarina não tem uma metrópole. Santa Catarina não tem o que o Paraná tem com a Curitiba ou o Rio Grande com a Porto Alegre. Mas nós somos uma grande metrópole, principalmente na nossa faixa litorânea. E o Estado não tem um planejamento de desenvolvimento urbano específico para a faixa do litoral. Nós vamos fazer um planejamento urbanístico em todas as regiões, envolvendo os prefeitos e podendo produzir uma política de desenvolvimento sustentável, que é a própria vocação do povo catarinense. Portanto, Santa Catarina vai viver um novo momento a partir de 19. Nós temos quase 70 bilhões de projetos que geram desenvolvimento, geração de emprego, paralisados nas gavetas dos órgãos ambientais. Nós vamos fazer do Instituto de Meio Ambiente o órgão que vai crescer exponencialmente em pessoal, em técnicos, de forma que possamos ter segurança jurídica, cuidarmos do meio ambiente, mas também darmos vazão a esta demanda econômica por geração de emprego, geração de investimentos aqui no nosso estado. Essas demandas reprimidas é justamente pela condição de que o Estado hoje se encontra. Nesses 16 anos não nos permitimos ter um estado de inovação e de tecnologia. Eu vou oferecer ao povo catarinense o Estado na transparência dentro de um aplicativo para que o cidadão, o empreendedor, possa ali obter todos os procedimentos que são do poder discricionário do Estado. Vamos modernizar a estrutura do Estado para dar eficiência ao povo catarinense. Obrigado, candidato. Vamos agora a mais uma pergunta. Quem formula o questionamento com tema livre é o candidato Décio Lima. Candidato, para quem vai a sua pergunta em 30 segundos. A minha pergunta vai para o candidato Camazão. Candidato, Santa Catarina, no período de 2017 até o presente momento, fechou 13 mil pequenas empresas. Nós estamos neste momento, convivendo com 200 mil empreendimentos no Serasa. O Estado não tem uma política protetora da produção de renda e empregos. Qual é a sua proposta para este setor? Décio, isso acontece porque o governo do Estado, nos últimos 16 anos, preferiu fazer a farra dos impostos com os grandes. Então, grandes cadeias produtivas, grandes setores lojistas ou indústrias vêm para Santa Catarina sem pagar imposto e os pequenos negócios vão à falência porque não têm condições de competir com cadeias tão grandes e que ainda não pagam o seu imposto em dia. Então, nós precisamos rever as isenções fiscais de Santa Catarina para que os grandes também façam a sua contribuição.
Não faz sentido você que tem um pequeno comércio, que tem um salão de cabeleireiro, uma lanchonete, que você seja enforcado pelos impostos todos os meses e a BMW em Araquari para fazer carro de luxo, não, seja liberada. Então nós precisamos rever esse modelo para que nós possamos investir nos pequenos negócios, na pequena propriedade rural e que também tenhamos os recursos no Caixa do Estado para fazer os investimentos que são necessários em saúde, educação e segurança pública. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso do Camazão, se for eleito governador de Santa Catarina. Eu vou governar para aqueles que produzem, de fato, renda e empregos em Santa Catarina. E a grande maioria, 69,5% das oportunidades geradas são dos micros e pequenos empreendedores. Nós vamos fazer o Banco do Povo de Santa Catarina, oferecer crédito e oferecer uma proteção, acreditando sempre, meu querido povo de Santa Catarina, nas vocações próprias nas diversas regiões do nosso estado. Portanto, é micro e Obrigado, pequeno candidato, empreendedor pela sua prioridade. resposta. Nossa política vai ser voltada para os pequenos negócios, para o pequeno produtor rural, para você que tem a agricultura familiar como meio de sobrevivência. Porque nós entendemos que são os pequenos negócios que geram a maioria dos empregos no nosso estado e são responsáveis pela manutenção de milhares e milhares de famílias catarinenses. Empresas que vêm de fora ou de outro país vêm aqui só para ter o seu benefício fiscal e quando acaba vão embora sem nenhum compromisso com a nossa gente. Então a gente quer reforçar os pequenos, dando crédito, condições, formação para que a gente possa... Obrigado, candidato, pela sua resposta. Vamos a mais um questionamento agora, nesta segunda rodada de perguntas com tema livre entre os candidatos. Quem formula a questão agora é o candidato Leonel Camazão. Candidato, para quem vai o seu questionamento? 30 segundos. Mauro Mariani, já te perguntei isso, vou fazer a pergunta de novo. O senhor votou pelo arquivamento da investigação contra o Michel Temer e também, como deputado, pelo congelamento dos investimentos em saúde, educação e segurança por 20 anos. E essa política se reproduziu também aqui no estado de Santa Catarina, no governo que o senhor apoiava. Como é que o senhor vai cumprir as promessas que está fazendo no horário eleitoral, se não vai ter recurso para investir por conta do congelamento dos gastos públicos? Olha, nós vivemos momentos difíceis na política brasileira nos últimos anos. Tivemos que votar o impeachment de uma presidente da República, o que é sempre um fato traumático. Tivemos que votar pelo prosseguimento e pelo prosseguimento da ação contra um outro presidente. Num eu votei contra o prosseguimento, mas no decisivo eu votei a favor do prosseguimento. Com muita tranquilidade. Fui repreendido pelo partido, fui retalhado pelo meu partido, fui ao meu partido e fiz um questionamento, inclusive quanto ao encaminhamento da cúpula partidária. A questão do congelamento dos gastos públicos é justamente o que norteia esse debate aqui em Santa Catarina. O que é que se fala a todo tempo? Enxugamento da máquina pública, diminuição do custeio do Estado para sobrar dinheiro para investir na atividade finalística do Estado. É disso que nós estamos falando. Mas aí se deturpa o debate e se tenta levar o debate para outro caminho que não é verdadeiro. Olha, Mauro, eu acho que não é verdade, porque os privilégios do Poder Judiciário, dos militares e de outros setores continuam intactos. Esses não foram mexidos. Só se quer mexer na lei trabalhista, no investimento em saúde e educação e nos direitos sociais dos mais pobres. Mas eu também quero te questionar o seguinte, você disse que é preterido e que foi contra o partido, mas 40% dos recursos da sua campanha vieram do Diretório Nacional do MDB. Eu não acho que isso é ser preterido nem rejeitado pelo partido. São 2,5 milhões de reais. Olha, o enxugamento da máquina pública é mais do que necessário. É disso que nós estamos falando o tempo todo durante essa campanha eleitoral. Há um consenso no Brasil de que os governos, de forma geral, cresceram muito e deixaram de entregar serviço à população. E é isso que se buscou, com a aprovação da PEC que limita o teto de gastos. É importante. E quanto ao fundo eleitoral, é um fundo eleitoral que todos os candidatos do nosso partido receberam, dividido... Obrigado, candidato, pela sua resposta. Vamos em frente com o nosso debate. Agora, quem formula o próximo questionamento nesta segunda rodada de perguntas é o candidato Mauro Mariani. Candidato, para quem vai a sua pergunta, 30 segundos, por favor. Minha pergunta vai para o Gessé Pereira. A agricultura representa 30% do PIB catarinense. Nós temos 180 mil propriedades rurais. Gostaria que o Gessé comentasse um pouco sobre os seus planos para a agricultura de Santa Catarina. Povo catarinense,
esse momento é um momento importante de você decidir o seu voto. Porque 50 dias de campanha, o Gessé Pereira não teve tempo de TV nem de rádio. Mais alguns aqui também não tiveram. E teve outras campanhas com 5, 6 minutos. O Gessé Pereira teve R$ 1.800 para viajar ao estado. Não consegui viajar ao estado. Enquanto muitos tiveram 1 milhão, 5 milhões, 6 milhões. O mínimo que teve aqui que entre nós foi 120 e poucos mil reais. Então, o Gessé nesse momento, é 1 minuto, é difícil a gente explicar. Mas eu tenho aqui projetos voltados, por exemplo, a linha de crédito ao homem do campo, internet, sinal digital interior. Só que sem dinheiro nós não conseguimos fazer nada. O Estado está quebrado. Quero que você saiba que o Estado está quebrado. E está quebrado, sabe por quê? Porque o gasto sobre o Estado foi demais. A folha de pagamento alcançou 59,93%, quando a LOA, que foi feita ano passado... Obrigado, candidato, pela sua resposta. Olha, nós vamos levar internet a todas as propriedades rurais de Santa Catarina, vamos levar energia trifásica e fizemos todos os acessos aos municípios catarinenses. E agora vamos fazer 1.000 quilômetros de estradas para o interior, para justamente atender o agricultor catarinense em todos os municípios do nosso estado. Me perdoe, não é uma ofensa para ninguém aqui, mas nesse momento é um momento de ilusões, onde muitos projetos magníficos aparecem. Só que, passa esse momento, nada acontece. A lei orçamentária que foi feita ano passado para 2018, ela tem 1.433 páginas. E na lei orçamentária dizia que 53% era investimento com folha de pagamento. E a folha de pagamento está 59, quase 60%, estourando a lei de responsabilidade fiscal. Por isso que não sobra dinheiro. Faz uma ilusão Obrigado, na LOA e depois... pela sua resposta. Vamos em frente. Candidato, por favor. Vamos agora a mais um questionamento. Quem formula essa questão agora, nesta segunda rodada, é o candidato Gessé Pereira. Candidato, sua pergunta deve ser endereçada ao candidato comandante Moisés. Antes da formulação, eu peço aos candidatos que participam do debate que se atenham aos tempos definidos nas regras deste programa. Candidato, sua pergunta, 30 segundos, por favor. Comandante Moisés, eu sei que o seu partido é um partido também novo aqui em Santa Catarina, como o meu. Esse partido seu era para eu estar fazendo parte, até inclusive, mas infelizmente, por falta de condições financeiras, o nosso grupo, Partido Militar, não conseguimos pegar o partido. E hoje eu vejo uma guerra desnecessária, quem é Bolsonaro, quem não é Bolsonaro. Eu não estou com Bolsonaro nesse momento porque o meu partido lançou um candidato. Mas quem fez o nome do Bolsonaro aqui no estado de Santa Catarina foi o meu partido, Partido Militar Brasileiro. Candidato, por favor, candidato comandante Moisés, por favor, sua resposta. Então, eu nunca fui filiado a um partido antes, a minha filiação partidária foi em março deste ano. Eu sou como cidadão que está me olhando de casa agora e que veio para a política indignado com essa condição e me apresento como uma possibilidade real de mudança para o estado de Santa Catarina. Nós temos um projeto para o Brasil com o PSL, que também precisava de um partido, Jair Bolsonaro, e nós vamos mudar, distribuir a renda dos tributos mais para os municípios, mais para os estados e menos Brasília. Nós temos um projeto nacional e por isso me apresentei ao partido para concorrer a essa eleição. Inicialmente ajudando o partido e depois surgiu então a oportunidade de se tornar candidato, emprestar a minha experiência, a gestão pública que eu fiz na área dos bombeiros militares, na área da segurança, para Santa Catarina. Eu entendo que nós somos a verdadeira opção de mudança, não há outra possibilidade dentre os demais candidatos. E você, eleitor, é responsável, dividir essa responsabilidade comigo. Eu vim para a rua, me coloquei à disposição e você tem que escolher no dia 7 de outubro as pessoas que lhe representam. Como Jair Bolsonaro será o próximo presidente. Obrigado, candidato. Cidadão catarinense, o Gessé era representante do Partido Militar que estava em fundação. O nosso presidente está conosco aqui hoje, o presidente do Partido Militar, Lenício Machado. Infelizmente, ele foi abandonado nesse meio do caminho pelo grupo, não sei se foi, eu acredito que não foi o Bolsonaro. E outro grupo assumiu um partido. Hoje, tem muita gente surfando na onda Bolsonaro. Eu não estou com Bolsonaro porque o nosso partido tem um candidato. Mas quem flutuou aqui, quem fez a campanha Bolsonaro há 2, 3 anos atrás, foi o Partido Militar que foi abandonado. É isso que eu quero que você saiba. Mas obrigado, nós candidato, pela sua resposta. Comandante Moisés, por favor. O Gessé e eleitor que está me ouvindo.
Em Santa Catarina, eu sou o candidato do Bolsonaro ao governo do estado. Estou no partido do Bolsonaro, estamos em chapa única, não há outros partidos conosco aqui em Santa Catarina, e nós construímos o partido em 6 meses. O partido realmente estava desarticulado e nós organizamos o partido através do presidente Lucas Esmeraldino, nosso candidato ao Senado, e nós representamos Jair Bolsonaro em Santa Catarina. Estaremos com ele no dia 7 de outubro para elegê-lo em primeiro turno e estaremos no segundo turno aqui em Santa Catarina. Obrigado, candidato. Agora, a última pergunta desta segunda rodada. Quem formula é o candidato comandante Moisés para o candidato Gelson Merizo. Candidato, 30 segundos, por favor. Gelson, eu entendo que hoje a corrupção do Estado brasileiro é um grande problema que precisa ser estancado. E em Santa Catarina também nós temos problemas com licitações, com obras públicas que não são entregues e são pagas, desvios de finalidade, servidores em lugares que não deveriam estar. Eu pergunto ao candidato, reconhecendo essa uma das mazelas que não nos dão segurança, saúde e educação por conta da corrupção, quais são seus projetos, se eleito fosse governador de Santa Catarina, para acabar com a corrupção dos políticos? Obrigado, candidato. Candidato Gelson Merizo, por favor. O que melhor combate à corrupção é a transparência. Quando eu presidi a Assembleia, nós criamos o primeiro portal de transparência, que forneceu todas as informações e trouxe à tona todos os assuntos para que o debate fosse profundo, fosse intenso. Já dizia minha avó que o melhor dos detergentes é a luz do sol. Por isso, trazer transparência a todos os processos, permitir que haja, por parte do eleitor, por parte do cidadão, conhecimento pleno de todas as atividades, onde seres humanos exercem funções, há que se ter controles, e o controle social feito pela sociedade se dá primeiro sabendo do que acontece. Por isso mesmo, ter uma ouvidoria presente, termos uma transparência efetiva em todos os processos, será o caminho para que a sociedade se sinta representada e possa cobrar, de fato, que a corrupção seja diminuída ao seu limite mínimo, porque onde existir pessoas, sempre existirão o risco de desvios de conduta que têm que ser combatidos e punidos com rigor. Candidato, os portais de transparência, eles não são suficientes. Você tem que ter uma banca de contadores para entendê-los e sair dali sem nenhuma informação concisa e precisa. Nós precisamos ter atitudes, de fato, e no nosso governo nós vamos fazer isso, chamar a sociedade civil organizada para estar conosco na gestão pública, as federações da indústria, do comércio, todos participarão, o Ministério Público, que tem a missão de coordenar e vigiar no que diz respeito à moralidade pública, estará conosco dentro do poder público com abertura total em todas as secretarias. Estamos falando uma mesma língua com temas diferentes. Só entendo que nós temos hoje ferramentas tecnológicas que permitem ao cidadão, ao jovem, lá no interior, saberem em tempo real tudo o que está acontecendo em cada um dos processos licitatórios, em cada uma das demandas e dos serviços do Estado. Permitir a participação efetiva e ostensiva da sociedade é o caminho para nós termos um governo mais transparente e também uma resposta mais efetiva ao cidadão. Obrigado, candidato. E com esta segunda rodada de perguntas, terminamos o primeiro bloco do debate com os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Vamos fazer um pequeno intervalo e, na volta, no segundo bloco, os candidatos vão responder a perguntas feitas pela produção da RIC TV Record. Não saia daí, a gente volta já. Eleições 2018, o voto na RIC TV Record. Até já.